Igreja, boa noite. Paz de Cristo seja sobre o seu coração. Amém? Que alegria estar aqui com vocês. Quantos aqui amam a palavra de Deus? E os que amam a palavra de Deus estão lendo a palavra de Deus todos os dias? Glória a Deus. É isso mesmo. Nós precisamos amar a nossa única regra de fé e prática. E nesta noite nós vamos dar continuidade ao nosso Sermão da Montanha. E hoje nós falaremos de um tema do qual líderes, pastores, profissionais de saúde afirmam ser o mal do século, que é a ansiedade. Não sei se você sofre com isso, mas biblicamente o nosso Senhor nos apresenta uma solução favorável, satisfatória para lidarmos com esse mal. E por isso eu convido você, por gentileza, a abrir comigo ou ligar comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Estamos na série O Sermão da Montanha. E nesta noite leremos o texto de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Todos encontraram? Assim diz o texto. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Apenas até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, nós te damos graças pela unidade que temos diante da tua palavra que foi lida nesta noite, Deus. Nós te suplicamos, Deus, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para percebermos, Pai, que o Senhor está cuidando de todas as coisas. É o Senhor quem governa as nossas vidas, é o Senhor quem nos sustenta o tempo todo, ó Pai. E o Senhor não é negligente no cuidado para com os seus filhos. Que o Senhor venha arrancar de nós toda preocupação excessiva, toda ansiedade e tudo aquilo que não combina com a vida cristã proposta pela sua santa palavra. Transforma as nossas vidas nesta noite. É o que nós te pedimos, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, Jesus está abordando um dos problemas que mais afeta a humanidade, que é o problema da ansiedade. E quando se trata de ansiedade, nós não podemos ser levianos, negligentes ao tratar de uma temática tão séria. Porque quando se trata de ansiedade, nós temos
pelo menos 3 tipos de ansiedade. A primeira é o que eu chamo de ansiedade natural. E a ansiedade natural, ela não é ruim. Foi o próprio Deus que colocou em nós. A ansiedade natural, ela é praticamente adaptativa ou uma espécie de ansiedade preparatória. É quando você está se preparando para algo importante e os hormônios são liberados e o seu organismo fica em estado de alerta. É como se você fosse participar de alguma prova, de algum esporte. Quem sabe uma corrida de 100 metros. Então, os segundos que antecedem a largada te dá aquela emoção, onde o seu coração começa a acelerar. Então, essa é uma ansiedade natural e não é pecado. Nos deixa em estado de alerta. O segundo tipo de ansiedade é o que nós conhecemos como transtorno de ansiedade. E nesse caso, isso está relacionado à saúde. Se porventura você passa por um momento assim, fique tranquilo, porque você não está em pecado, tá bom? Você simplesmente precisa da ajuda de um profissional. Você precisa de cuidado. Agora, o terceiro tipo de ansiedade é a ansiedade pecaminosa. E é sobre essa que Jesus está falando no texto. Porque uma coisa é estar ansioso, outra é viver ansioso. É ter um estilo de vida excessivamente de preocupação. E isso é pecado, porque isso demonstra ausência de confiança no Criador de todas as coisas. E, portanto, nesta noite, como proposição, de acordo com o ensino de Jesus, eu quero apresentar pelo menos 3 lições para vencermos essas preocupações excessivas, para vencermos essa ansiedade pecaminosa da qual Jesus se refere. Então, em primeiro lugar, qual é a primeira lição para nós superarmos essa ansiedade pecaminosa? A primeira lição é: confie na provisão de Deus. Pode parecer óbvio, comum para nós que estamos habituados com uma comunicação cristã, um linguajar gospel. Mas essa é a primeira instrução de Cristo para vencermos essa ansiedade, essa preocupação excessiva, é confiar na provisão de Deus, porque no início do verso 25, Jesus nos apresenta uma instrução muito clara, muito elementar. Ele diz: não se preocupem com a sua vida. E ele está falando de uma preocupação futura. Não se preocupem quanto ao que irão comer, quanto ao que irão beber, quanto ao que irão vestir. Em outras traduções, o texto diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que comer, beber e vestir. E nesse contexto, a preocupação ou a ansiedade é vista como falta de confiança no Criador. Então, quando Jesus diz: não vivam preocupados ou não vivam ansiosos, significa: aprenda a confiar em Deus. Não vivam preocupados com a provisão futura de suas necessidades básicas. Não vivam ansiosos por essas coisas. Não fiquem angustiados pelo que ainda há de ser. Não tenham medo e, no que depender de você, trabalhe diligentemente, seja prudente, administre bem os seus recursos com responsabilidade, mas não perca suas noites de sono por causa de comida, bebida e roupas. Aprenda a confiar na provisão de Deus. Tá, pastor, tudo bem, mas por quais motivos eu preciso confiar na provisão que vem de Deus? Bom, ainda no verso 25, Jesus nos apresenta um argumento em forma de uma pergunta retórica. E ele diz o seguinte: não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? E aqui nesse trecho, Jesus está utilizando um método que podemos chamar de argumento a fortiori. Salvo engano, esse termo vem do meio jurídico, do direito. E o que significa isso? O argumento a fortiori é quando uma razão maior fundamenta uma razão menor. Por exemplo, se eu posso te dar uma padaria, então, obviamente, eu posso te dar apenas um pão, porque uma razão maior fundamenta uma razão menor. Se eu posso te dar uma loja de calçados, então eu também posso te dar apenas um par de sapatos.
Se eu posso te dar uma caixa de bombons, então eu também posso te dar apenas um bombom. Isso é o que nós chamamos de argumento a fortiori. Me lembro de alguns anos, no meu aniversário, eu ganhei de um amigo uma Lamborghini, de brinquedo, é claro, né, gente? Ganhei essa Lamborghini, por curiosidade, fui na internet, era uma Lamborghini de edição especial, 100 anos de comemoração. Eu fui na internet pesquisar qual era o valor de um carro desse, né? E bem baratinho, eu vi alguns valores entre 15 milhões e 19 milhões de reais. Agora imagine comigo, se você tinha um troquinho desse em casa, guardado, debaixo do colchão, e decide ir comprar uma Lamborghini à vista. Você vai lá na concessionária, começa lá, entra no carro, faz test drive. E aí de repente você chega para o atendente, para o vendedor e faz a seguinte pergunta, um pouco preocupado, falando assim: poxa, eu estou querendo levar essa Lamborghini à vista, mas para eu levar eu preciso te fazer uma pergunta para eu ficar tranquilo. Quanto que essa Lamborghini faz por litro de combustível? Essa pergunta faz sentido? Ou não faz sentido? É uma pergunta que não faz sentido. Por que que não faz sentido? Porque quem tem dinheiro para comprar uma Lamborghini à vista não está preocupado com o preço da gasolina. Gasolina pode estar R$15 o litro, a pessoa não está preocupada com isso. Ela tem 19 milhões para dar assim, na cara. Então, resumindo, a lógica do argumento a fortiori é a seguinte: quem pode mais, pode menos. Portanto, Jesus está dizendo que a vida tem mais valor que a comida. O corpo tem mais valor que as roupas. E a pergunta que eu faço é: você acha que o Deus que te deu a vida não vai conseguir te alimentar? Você acha que o Deus que fez o seu corpo, com toda a sua complexidade orgânica, com toda a sua estrutura óssea, Ele não vai conseguir, não vai dar conta de te vestir? Se Deus fez o mais difícil, certamente Ele vai fazer o mais fácil, porque o Deus que pode mais, pode menos. Se Ele te deu a vida, Ele provê a comida. Se Ele te deu um corpo, Ele provê as roupas. Porque não existem necessidades tão pequenas que Deus não consiga resolver, e não existe preocupação tão grande que Ele não consiga atender aos seus filhos. Por isso, confie na provisão de Deus, porque Ele está cuidando de tudo. E ainda na sua argumentação, Jesus traz para nós duas ilustrações. Uma para se referir ao alimento e outra para se referir às roupas, que são as ilustrações das aves no céu e dos lírios no campo. E nos seus exemplos e na sua argumentação, Jesus diz: observem as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, ou seja, elas não fazem estoque para durar um mês inteiro. Não. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. E Jesus faz uma outra pergunta retórica: será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Na segunda ilustração, ele fala sobre os lírios do campo, dizendo: e por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, ou seja, eles não costuram. Eles não frequentam um brechó para comprar alguma roupa mais barata. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, que é uma referência de riqueza no Antigo Testamento, de glória, de realeza, de esplendor, de sublimidade. Então, Jesus diz: eu afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu bem como qualquer um dos lírios. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Olhando para essas duas ilustrações das aves e dos lírios, primeiro a gente precisa compreender o que elas não estão dizendo. Quando Jesus traz essas duas ilustrações, primeiro, elas não significam que podemos ser preguiçosos e indolentes quanto ao trabalho. Quando Jesus fala sobre as aves e os lírios, Ele não está pedindo para que a gente fique sentado, de braços cruzados, aguardando a provisão de Deus chegar até nós. Não é isso que o texto está dizendo, porque todo cristão tem o dever de ser prudente e diligente no seu trabalho, porque a provisão de Deus, como nós já aprendemos, ela não anula a nossa responsabilidade de trabalhar. Então Deus sustenta aves e lírios, sim,
mas aves e lírios também trabalham. As aves adultas, elas não ficam lá no ninho esperando a provisão chegar. Porque Jesus não disse, observem as aves no ninho. Não, observem as aves nos céus. As aves adultas, elas batem as suas asas, elas saem do ninho e elas procuram diligentemente a provisão que Deus colocou na natureza, até encontrar uma semente, até encontrar um inseto, até encontrar uma minhoca. E quando o pássaro pega, ele pega a minhoca e dá glória a Deus, porque Deus proveu na sua criação. Mas ele não fica lá no ninho de boca aberta esperando Deus mandar até ele. Os lírios, eles também trabalham, porque os lírios, eles trabalham extraindo o seu sustento do solo. Eles sugam cada gota que cai do orvalho, eles se abrem para poder receber a luz solar. Então nós entendemos com isso que o mesmo Deus que provê o alimento e a roupa, também provê inteligência e força para poder trabalhar. Porque o nosso Deus soberanamente provê uma sinergia entre provisão e trabalho, provisão e trabalho, provisão e trabalho, que se encaixam de uma maneira muito perfeita. Além do mais, essas duas ilustrações, elas não significam que eu e você estamos livres de dificuldades. Porque pássaros passam por dificuldades. Pássaros enfrentam tempestades, são atacados, caem em armadilhas. E os lírios, às vezes, são arrancados e jogados no fogo. E da mesma forma, por mais que Deus nos dê a provisão, isso não significa que no tempo presente nós estamos livres das aflições. Não estamos isentos de crises, de apertos, inclusive apertos financeiros. Agora, em contrapartida, o que essas duas ilustrações significam? Aqui nós entendemos que elas representam o cuidado que Deus tem com toda a sua criação. Nesse texto, Jesus está nos ensinando sobre a doutrina da providência de Deus, porque tudo o que Deus estabeleceu, tudo aquilo que Deus criou está debaixo do seu governo, está debaixo do seu sustento, está debaixo dos seus cuidados santos, e assim também é a sua vida diante do Criador. Por mais que passemos por aflições e dificuldades, saiba que Deus não perdeu o controle. Ele é soberano, Ele está por trás, cuidando de cada detalhe, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem, para que eu e você sejamos fortalecidos, forjados e supridos segundo o propósito de Deus. Portanto, se Deus cuida bem dos passarinhos, se Deus cuida bem das plantas, Ele cuida ainda melhor dos seus filhos na fé. Sabe por quê? Porque para Deus, você é mais importante do que plantas e animais. E como eu disse de manhã, eu preciso ser taxativo nisso. Eu preciso ser claro nisso e repetir o que é óbvio. A sua vida tem mais valor para Deus do que animais e plantas. E eu digo isso porque, infelizmente, dentro de uma cultura de idolatria, às vezes plantas e animais são mais importantes que os seres humanos. Eu não sei se você já viu alguns vídeos de vacas andando pelas ruas na Índia, onde são cultuadas como divindade, e ninguém pode tocá-las, ninguém pode fazer nada com aquelas vacas. E às vezes nos mesmos vídeos a gente vê ao fundo crianças morrendo de fome, sendo que certamente uma vaca como aquela alimentaria muitas daquelas crianças. Quantas vezes eu vi algumas pessoas promovendo movimentos para proteger ovos de tartarugas marinhas, e de fato devem ser protegidos, mas também vi essas mesmas pessoas desprezarem um embrião humano no ventre de uma mulher. O que eu estou dizendo é que quando existe uma cultura de idolatria, animais e plantas se tornam mais importantes do que pessoas. Mas de acordo com a Escritura, a história é diferente. Porque dentre todas as coisas criadas no universo, o ser humano é aquele que tem mais valor diante de Deus. Portanto, Deus cuida bem dos animais? Sim, e nós também devemos cuidar. Deus cuida bem das plantas, da natureza? Sim, e nós também devemos cuidar. Contudo,
Ele cuida melhor ainda dos seus filhos. Porque até onde eu sei, de acordo com a Escritura, nenhum animal, nenhuma planta recebeu o status de imagem e semelhança de Deus. Os únicos que receberam esse status, esse título de serem imagem e semelhança do Criador, foi eu e você. Foi a humanidade. E o que eu quero dizer é que se Deus é atencioso para cuidar daquilo que tem menos valor, como aves e lírios, certamente Ele está cuidando da sua vida e da sua família. Ele não é negligente, Ele está cuidando de você. Porque nós estamos debaixo da providência de Deus. Quem sabe, talvez você só não tenha percebido isso. Mas a sua vida está debaixo da providência do Criador. Gente, olha para a sua história. Olha para a sua trajetória cristã. Quantas vezes você achou que iria faltar e não faltou? Quantas vezes você achou que o orçamento não ia dar certo naquele mês, mas no final deu tudo certo? Isso é provisão de Deus. Quantas vezes você pensou assim, não, Deus, agora não tem mais jeito, agora é o fim de tudo, mas hoje você está aqui, vestido, nutrido e respirando. Você acha que isso foi uma cadeia de coincidências, de aleatoriedade da vida? Não, é a providência do Pai sobre a sua vida, cuidando de você o tempo todo. E de acordo com o texto, Jesus está nos convidando a olhar para a criação, pois por 2 vezes ele utiliza o mesmo verbo, o verbo observar. Ele diz, observem as aves dos céus, observem como crescem os lírios do campo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, acordem, abram os olhos, porque vocês estão cegos de tanta preocupação, a ansiedade excessiva cegou vocês, então voltem a enxergar, observem os pássaros, observem os lírios, e vejam a grandeza de Deus revelada na criação. Ele está cuidando de cada detalhe, Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da sua família, Deus está nos sustentando com a tua santa providência. Então a primeira lição para a gente se ver livre desse mal pecaminoso que é a ansiedade é aprender a confiar na providência de Deus. Ele está cuidando de tudo. E aqui no texto Jesus não está prometendo luxo para ninguém, Ele está falando de necessidades básicas. Então o que é necessário para a manutenção da vida e que você cumpra os propósitos de Deus, certamente Ele vai prover sobre a sua casa. Segunda lição para a gente vencer a ansiedade: coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é a segunda lição. E Jesus começa o verso 31 dizendo, portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, com que roupas nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Aqui no texto, o termo gentios representa aqueles que não pertencem à aliança. São pessoas que não fazem parte do povo de Deus. E qual é o alvo central da vida deles? Eles vivem para comer, para beber e para vestir. É isso que eles buscam em primeiro lugar. Esse é o alvo principal da vida deles. E por isso eles vivem preocupados. Por isso eles vivem ansiosos. E isso nos ensina que uma preocupação excessiva é um comportamento de quem não tem aliança com Deus. O viver ansioso é um estilo de vida de quem não faz parte do povo de Deus. Agora, em contrapartida, qual é o comportamento correto? Daqueles que professam a sua fé em Jesus. Aí sim, no verso 33, Jesus diz, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Eu já disse aqui que reino é sinônimo de governo. Portanto, quando buscamos o reino e a justiça, estamos dizendo, Pai, governe os nossos corações, governe os nossos pensamentos, governe as nossas vontades, porque a nossa vida te pertence. Usa-nos para a tua glória, nós queremos proclamar o teu evangelho. O nosso desejo é consolar os aflitos, libertar os cativos, acolher os necessitados, curar os enfermos, restaurar os abatidos. Queremos
manifestar a sua vontade no mundo. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E obviamente isso nos ensina que o nosso desejo pela manifestação do reino de Deus deve ser muito maior do que o nosso anseio por satisfazer nossas necessidades particulares. Em Mateus 6,33 nós temos um mandamento e uma promessa. O mandamento diz: busquem o reino de Deus em primeiro lugar. E a promessa diz: Deus vai acrescentar todas estas coisas. Ele não disse essas, disse estas. Então está mais longe, é o que ele diz no início da perícope do texto: comida, bebida e roupas. Ele vai acrescentar isso sobre as nossas vidas. Então isso significa que, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele também cuida das nossas. Porque quem se ocupa com as questões do reino, não se preocupa com as necessidades da vida. Portanto, quem obedece o mandamento vai desfrutar da promessa. Enquanto buscamos o reino e a sua justiça, Deus cuida do resto. E eu te pergunto, você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Ou você tem vivido ansioso com as suas necessidades futuras, com ainda o que há de ser? A nossa posição social hoje, no século 21, ela é infinitamente melhor do que a posição social dos cristãos que viveram no primeiro século. Inclusive daqueles que estavam ouvindo o Sermão da Montanha pregado por Jesus. Essa fala de Jesus sobre não ficarmos preocupados com o que comer, beber e vestir, indica uma confiança plena em Deus. Uma confiança que é diária. Porque no primeiro século, o pagamento de um trabalhador, ele era diário. Trabalhou, recebeu. Não trabalhou, não recebeu. Não tinha essa história de um salário semanal ou mensal para que você realizasse algum tipo de planejamento financeiro, algum tipo de reserva. Não existia isso na época. Nas casas, raramente havia estoque de comida. Não havia condições de se fazer uma compra para a semana, para o mês, para poder guardar em casa. Para se ter uma ideia, o judeu no primeiro século, ele basicamente tinha 2 peças de roupa. E se ele fosse muito rico, ele teria talvez de 4 a 5 peças de roupa naquela época. E se hoje, se pudéssemos transportar um nosso irmão do primeiro século, e se nós trouxéssemos ele para os dias de hoje, e abríssemos os nossos guarda-roupas, certamente eles falariam que nós somos ricos. E às vezes, na nossa dinâmica agitada, pós-moderna, a gente abre o nosso guarda-roupa cheio de peças, e ainda tem a ousadia de dizer que nós não temos nada para vestir. Eu estou sem roupas, eu não tenho o que vestir. E se eu sou capaz de dizer isso, isso revela que o meu coração está mais dominado pelo consumismo do que pelos interesses do reino de Deus. Portanto, o segredo para não viver preocupado é tirar o coração do consumismo e colocá-lo no reino de Deus. É claro que eu não estou falando que você não pode se vestir bem. Pelo contrário, vista-se bem, se você pode. Isso é muito bom. Venha elegante para o culto. Mas entenda que enquanto buscamos o reino e a justiça, Deus cuida do resto. Quem obedece o mandamento desfruta da promessa. E Deus vai acrescentar o que for necessário, como eu disse, para a manutenção da vida e para que o propósito dele se cumpra através de você. Por isso, repito, quem se ocupa com as questões do reino, não se preocupa com as necessidades da vida. E recapitulando, para se livrar da ansiedade, confie na providência de Deus. Ele está cuidando de tudo. Segundo, busque o reino de Deus em primeiro lugar, porque o que é necessário Deus vai suprir. E terceiro, viva um dia de cada vez. Jesus diz isso no verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Isso é claro para todos nós. Jesus está falando. Não se preocupem com o amanhã. Não vivam inquietos. E é claro que nós podemos sim planejar o futuro,
mas não devemos viver ansiosos por causa dele. Porque a ansiedade, ela potencializa o problema e diminui a nossa capacidade de resolvê-lo. A ansiedade tem o poder de desviar o nosso olhar de Deus e fixá-los nas circunstâncias. Portanto, o viver ansioso é um estado de incredulidade. É falta de confiança em Deus. E essa falta de confiança em Deus vai te deixar completamente desassossegado, com a alma inquieta. Essa ansiedade constante vai te colocar num estado de agonia. Ela vai estrangular as suas emoções, vai subtrair a sua vida. Então entenda isso. A ansiedade é perigosa porque ela nos mata pouco a pouco. Ela rouba as nossas forças, mata os nossos sonhos, mina a nossa saúde. Ela acaba com a nossa fé. Ela arranca a nossa confiança em Deus. Então, em nome de Jesus, preste atenção. Não podemos nos esquecer de que, quando Jesus diz, não se preocupem com o dia de amanhã, isso aqui não é uma sugestão. Jesus não dá pitacos, não é uma opinião que Ele está dando para a gente, não é um conselho, não é uma mentoria, coach. É uma palavra de ordem daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele está dizendo, não se preocupem com o dia de amanhã. É um mandamento bíblico. Portanto, se você já foi salvo, mas ainda insiste em viver ansioso, em viver preocupado, você está desobedecendo a palavra de Deus. Você está em pecado. Porque esse viver preocupado demonstra uma incapacidade de crer que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, o conselho para nós hoje é: confie em Deus e viva um dia de cada vez. Uma pesquisa feita na Universidade da Pensilvânia comprovou que aproximadamente 90% dos problemas que nos deixam preocupados e ansiosos, eles nunca vão acontecer. Eu vou repetir. 90% dos problemas que nos deixam ansiosos e preocupados, eles nunca chegam a acontecer. Ou seja, na maioria das vezes, nós sofremos desnecessariamente. E a conclusão que eu chego é que, para quem é filho de Deus, ansiedade é perda de tempo. Ansiedade é trocar a paz de hoje pelo medo do amanhã. E para mim isso é uma troca burra. Não faz sentido. Muitos conhecem aqui o filme do Exterminador do Futuro. Mas aqui no texto, Jesus está falando sobre o exterminador do presente, que é a ansiedade. Ela extermina a nossa paz, extermina a nossa estabilidade emocional. Ela destrói o tempo presente em prol de um futuro do qual nós não temos controle algum. Então, entenda isso. A preocupação com o que pode acontecer não ajuda o futuro e atrapalha o nosso hoje. Então, em nome de Jesus, para de viver no futuro. Aprenda a viver no presente, aprenda a viver o agora, porque a ansiedade é excesso de futuro no nosso presente. A preocupação nos deixa ocupados com algo que pode ou não acontecer. Portanto, viva um dia de cada vez. Aprenda a caminhar na dependência diária do seu Pai Celestial. É isso que a Escritura nos ensina, que a provisão de Deus, ela é sempre diária. Quando nós olhamos para o texto de Lamentações, no capítulo 3, a palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque essas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada semana, a cada mês, a cada ano bissexto, a cada manhã. Isso nos ensina que a provisão do Pai, ela é cotidiana, ela é diária. Foi Cristo quem nos ensinou a orar dizendo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então pedir pelo pão nosso de cada dia significa que um dia após o outro, os filhos devem caminhar na dependência de Deus. Significa que todos os dias estaremos em oração diante do Pai, confiando no seu cuidado. E isso nos ensina, nos disciplina a viver um dia de cada vez. Porque se o Pai já te deu o melhor, que é Cristo, você acha que Ele não vai te dar comida e roupas? Esse é o nosso Pai, portanto, cuide do seu hoje
e deixe o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós. Então eu te pergunto, você confia em Deus? Seja sincero, você se diz cristão, eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, mas eu pergunto para você confia em Deus? E se a resposta é sim, eu te pergunto, por que então você vive ansioso? Por que então você vive preocupado? Porque se você diz que confia em Deus, então a sua preocupação excessiva não faz sentido. Não faz. Porque quem confia em Deus não pode ter medo do amanhã. Lembra da canção que diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Portanto, o cristão ansioso, ele é uma contradição ambulante. Não faz sentido eu dizer que eu creio em Deus e que eu tenho medo do amanhã. Então, a ansiedade é pecado. Quando eu desobedeço a palavra de Deus, que diz para eu não viver ansioso e preocupado, eu estou em pecado. E, portanto, eu preciso de arrependimento. Ansiedade é sinônimo de incredulidade e desconfiança. Ou seja, é quando eu não acredito, eu não confio que Deus pode cuidar da minha vida. Ele não pode cuidar da minha família. Pense comigo. Nós servimos a um Deus que criou os céus e a terra, assim como cantamos essa noite. Ele criou todas as estrelas e as chama pelo nome. Foi Ele quem desenhou e projetou todo o sistema solar. Foi Ele quem definiu os limites dos mares, quem definiu as épocas e as estações. Ele criou todas as coisas, inclusive o ser humano. E diante de toda essa verdade, você ainda acha que Ele não consegue suprir as suas necessidades básicas? Se você diz que confia em Deus, então a sua ansiedade não faz sentido. Meus irmãos, Deus é o nosso Pai. E antes de abrirmos a boca para pedir alguma coisa, Ele já sabe de tudo o que nós precisamos. Ele é o Deus que nos criou, é o Deus que nos mantém a vida. Ele é o Deus que nos sustenta, porque nele vivemos e nele existimos. A sua vida está inteiramente nas mãos de Deus. A Escritura diz que Ele tem contado todos os cabelos da sua cabeça. Portanto, viva o seu hoje e deixe o amanhã nas mãos daquele que cuida de você. Siga o conselho do apóstolo Pedro quando ele disse: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quer se livrar da ansiedade? Se arrependa da sua desconfiança do Criador. Quer se ver livre das preocupações excessivas? Confie na providência de Deus. Ele está cuidando de tudo. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E em nome de Jesus, aprenda a viver um dia de cada vez. E eu quero concluir dizendo que um dos melhores antídotos contra a ansiedade é a oração. Recentemente eu ouvi um médico cristão dizendo que toda emoção é um convite para a oração. Vou repetir. Toda emoção é um convite para a oração. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ao invés de viverem preocupados, ao invés de viverem ansiosos, conversem com Deus, entreguem a Deus as suas preocupações, orem, supliquem, agradeçam, dobre os seus joelhos, coloque a boca no pó, rasgue a sua alma, mas fale com Deus, porque a ansiedade desaparece quando a oração prevalece. A oração é a medicação divina para as nossas preocupações excessivas. Portanto, ore, 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 até que a ansiedade desapareça, até que a paz de Deus que vem do alto, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua alma em Cristo Jesus, até que a sua confiança em Deus seja inabalável. Então ore, e não se esqueça, quando a crise chegar, quando a desconfiança aparecer, lembre-se
que toda emoção é um convite para a oração. É o Pai te chamando para mais perto dEle, para aprender a arte de depender dEle todos os dias. Porque é Ele quem cuida de nós. É Ele quem cuida de nós. E se você entendeu essa verdade, por gentileza, fique de pé no seu lugar. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E assim como eu disse de manhã, que você abrisse o seu coração, mas abra o seu coração com leveza. Porque nesta noite eu creio que Jesus quer trocar os fardos com você. Jesus tem fardos leves. O jugo de Jesus é suave. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha expandir o nosso entendimento a respeito dessa palavra. Que o Teu Espírito arranque do nosso coração toda incredulidade, ó Pai. Que a nossa segurança e confiança do Senhor não seja abalada pelas circunstâncias. Portanto, transforma o nosso coração. Arranca das nossas vidas todo medo, toda insegurança no que diz respeito à semana que vem, a mês que vem, ao ano que vem. Arranca isso de nós, Pai. Nos encha do Teu amor, porque o Teu amor lança fora todo medo. Nos faça caminhar com segurança, com confiança, Pai, porque nós dependemos de Ti para todas as coisas, e nós reconhecemos, de acordo com a Sua palavra, que nós temos diante do Senhor mais valor do que animais e plantas. Porque se o Senhor cuida das aves, se o Senhor veste bem os lírios do campo, melhor ainda o Senhor cuida de cada um dos Seus filhos. Nós cremos na Sua santa providência, e nós Te pedimos que o Senhor nos dê inteligência e força para trabalharmos diligentemente, para sermos responsáveis na nossa gestão financeira. Contudo, que jamais venhamos perder noites de sono. Que o Senhor nos livre desse mal, que possamos, a partir desta noite, experimentar o sono do justo, porque nós estamos nos Teus braços. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem mantém as nossas vidas. Se hoje nós respiramos, é porque o Senhor liberou a Tua graça sobre nós. Portanto, nós reconhecemos que o Senhor tem cuidado de cada detalhe, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus, que a Tua confiança seja uma firme âncora na nossa alma, e que tempestade alguma, que crise alguma, possa abalar a nossa fé no Senhor. É o que eu Te peço, para a Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Cante isso ao Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
Nós te agradecemos, Senhor, por tua infinita bondade. Te louvamos pela sua santa providência. Se nós estamos aqui, podemos dizer certamente, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te louvamos porque é o Senhor quem cuida das nossas vidas e das nossas casas. E que assim possamos prosseguir confiantes no seu santo cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite em gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aleatória aqui. Alguém aqui já passou por dificuldade financeira? Eu levantei minha mão porque sou pós-graduado nesses assuntos. Agora, ou depois, né? Ou antes. Meus irmãos, nós passamos por alguns momentos assim. Mas apesar de você e eu termos passado por isso, você veio nu para o culto? Não. Certamente todo mundo comeu alguma coisa hoje. E você está respirando. O Pai está cuidando de você. Ele não prometeu realeza, luxo, mas o que é necessário o Pai vai prover sobre as nossas vidas. E na nossa experiência de fé, eu quero fazer também um alerta. Porque a provisão de Deus sobre as nossas vidas, ela pode surgir de uma maneira direta. Deus pode agir de uma forma sobrenatural. E Ele também pode agir de uma forma indireta, usando a família da fé. Porque Deus tem os seus meios de trabalhar no nosso meio. Portanto, se você, membro dessa igreja, porventura passar por um momento de uma situação de escassez, você precisa ter liberdade de nos procurar, de procurar os seus líderes, para que a gente possa assumir a nossa responsabilidade como igreja. Porque se eu tomar conhecimento de que alguém passa por uma situação assim, e ninguém me fala nada, meu irmão, isso é uma vergonha para a igreja. Isso é uma vergonha para o evangelho. Porque nós somos irmãos uns dos outros e precisa haver essa liberdade no nosso meio. De chegar, fulano, não deu para fazer compra esse mês, a situação está delicada. Então converse com a sua família da fé. Que a gente tenha essa maturidade, essa consciência e essa liberdade. E nós vamos fazer isso com muita discrição, sem citar nomes, sem trazer holofote para a situação. Portanto, eu conto com você nessa ação responsável cristã. Se você tomar conhecimento de algum irmão na fé, está passando por um momento difícil, Deus vai usar você como um instrumento para trazer o nosso conhecimento dessa situação. E nós vamos agir para que a provisão de Deus chegue até você. Isso é o trabalhar de Deus também. E isso não deixa de ser menos espiritual ou menos milagroso. Que a gente tenha essa consciência, para a glória de Deus Pai. Amém? Se você quiser comprar uma Lamborghini, fique à vontade, pode comprar lá, sem preocupar com a gasolina. Amém? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. E você vá em paz, tenha uma semana abençoada, de muita provisão, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe vocês. Braços é o meu descanso, em teus braços é